convidado de hoje se apresentar primeiramente, né? E aí a gente vai desenvolvendo o papo aí. Por favor. Valeu, Thiago. Primeiramente, obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação. Qualquer meio de comunicação está trazendo um pouco da nossa história, do nosso pensamento, da nossa forma de enxergar os mais diversos assuntos e essa ferramenta, eu digo assim, de comunicação que são os podcasts. Acho que abre uma grande oportunidade para ser aquilo que é como se fosse o bate-papo, né? Então, eu vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Marcos Eduardo Tizianel Pacola. Eu tenho 37 anos de idade. Na minha vida, tudo um tanto quanto precoce. Eu entrei aos 16 anos de idade na, na Academia Militar. Eu fui aprovado em primeiro colocado, na época era vestibular na UFMT. Eu fui primeiro colocado no vestibular do CFO com 16 anos de idade. Ali começou o meu primeiro embate, e aí tive que judicializar, porque eu não tinha idade e Tem tal. idade ainda. Enfim, deu tudo certo. Eu formei com 19 anos, aspirante. E aos 21 anos de idade, eu fui fazer o curso de Operações Especiais no Rio Grande do Sul, em 2005, que também tive a grata satisfação de ter o resultado como primeiro colocado do curso de Operações Especiais. E voltei, já trabalhando no BOP, fiquei no Batalhão de Operações Especiais por 10 anos. Durante esse período, ainda tive a oportunidade de ir para a Polícia Federal, fiz o curso de Operações Táticas na Polícia Federal, fiz o curso de atirador de precisão, fundei o grupo de atiradores policiais de precisão do BOP, fui um dos precursores lá dentro. E aí, depois desse período, em 2014, nós tivemos aqui a Copa do Mundo, né, aqui em Cuiabá. Houve um certo desentendimento, vamos dizer assim, né, lá dentro da unidade, e principalmente por questões, já começou ali por questões políticas. Nós preparamos, né, a tríade das operações especiais: homem, treinamento e equipamento. E aí naquele momento nós tínhamos os melhores homens, sem sombra de dúvida, continua tendo. O BOP é uma excelência em recrutamento e seleção. Tínhamos treinamento que era já exportado, vamos dizer assim, para vários estados do Brasil, tanto de tiro de precisão quanto de patrulha rural. E nós não tínhamos os equipamentos, que é única e exclusivamente responsabilidade do gestor, do governador. Nós estávamos diante do maior evento de futebol do mundo, acontecendo em Cuiabá, sem estrutura, tendo que contar com a sorte. E aí houve algumas situações, eu acabei saindo do batalhão, eu e mais alguns outros policiais e oficiais. E aí eu entrei num primeiro processo, e 10 anos ali dentro de uma bolha. Eu fui para atividade de inteligência, mas demorei para me sincronizar, e fui para a agência central do Comando Geral, na diretoria da Agência Central de Inteligência. Posteriormente, acabei indo para a Secretaria de Segurança durante a Copa, e na Secretaria de Segurança, na COINT, na Coordenadoria de Operações de Inteligência, acabei indo para o CIRA, que era o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, onde ali eu comecei a trabalhar com casos de sonegação e corrupção propriamente dita, né? Ex-governador Silval Barbosa, ex-secretário Éder Moraes, Pedro Nadaf e outros que já foram processados, né? E ali eu vi que havia uma coisa muito clara que existia, né? A gente ia para ocorrência de assalto ao banco, onde ali roubavam-se 600 mil, 1 milhão dentro de um banco, 8, 10 pessoas armadas de fuzil, e a gente ia ali, combatia, trocava tiro, carregava, né, colegas felizes ou assaltantes mortos. Enfim, é uma coisa que eles, de maneira alguma, que entendam errado, que eu estou defendendo a ação criminosa, qualquer que seja. Mas ali a gente via assim, o banco, né, uma instituição financeira, privada, com seguro, e a gente se imbuía colocando, inclusive, nossa vida em risco para combater aquilo ali. E do outro lado eu fui ver que numa canetada, né, aquele VLT, e aí era bilhões, né, não era mais 1 milhão. Numa canetada era 10 milhões, 30 milhões, 50 milhões, 100 milhões, 200 milhões. E aí a gente começa a entender, naquele momento já 2016, 17, começa a entender a necessidade da gente combater uma guerra em segundo nível. E na verdade essa é uma relação de causa e efeito. E a gente percebe isso agora também na vereança, mas vamos falar isso mais à frente. Então, se você tem um gestor que é corrupto, né, e você começa lá, se o presidente é corrupto, o governador é corrupto, o prefeito é corrupto,
E um se aposta de bilhões, milhões, mil, e a pessoa que está aqui embaixo, ela acaba se sentindo, entre aspas, no direito de, se todo mundo faz, por que eu não vou fazer? E a gente percebe que isso acaba tendo efeito cascata. Então hoje eu classifico em 4 níveis, a gente fala também mais à frente sobre isso, mas continuando aí para finalizar minha história, a partir daí eu comecei a me dedicar às ciências políticas, comecei a me envolver mais também no ativismo político, ainda de maneira não muito clara, acabei fazendo merda, né, como todo bom iniciante, e aí eu fui num embate besta com o governador, que é o governador do estado, é o comandante-chefe da Polícia Militar, né, por estatuto, inclusive, e aí num embate, numa discussão de RGA, eu fiz um comentário, na época era o Pedro Táxi, e aí acabei ficando 10 dias preso por conta desse meu posicionamento em rede social e no evento. E aí eu comecei a perceber, falei, peraí, não é assim, né? E aquela história, algumas pessoas, quando apanham, elas recuam, né? E eu lembro que quando eu fiz essa fala, eu vi vários colegas, oficiais, policiais, isso mesmo, você tinha que falar, você tinha que fazer isso, tinha que fazer e tal, mas que não faz, assim, todo mundo faz, desde que não seja eu, né? E aí eu acabei ficando, né? Cumpri a prisão aqui no BOPE, administrativa. E aí eu comecei a ter mais vontade ainda de combater lá dentro. De me ativar politicamente. E comecei, mas ainda não pensando em ser candidato. Quando foi, aí eu fui sair da secretaria, sair da agência de inteligência, né, da Secretaria de Segurança, fui para o Comando Geral da PM, na coordenadoria de material bélico da PM, e depois eu fui para a coordenadoria de assessoramento do Tribunal de Justiça, coordenadoria militar. E já estava muito engajado, né, nos bastidores políticos, né, tramitando aí com as questões políticas, até que eu fui alvo de uma operação. Teve uma situação envolvendo um colega, um documento que eu, né, já fiz isso formalmente, inclusive assumi, fiz para o colega diante de uma situação que eu ficaria omisso para não me complicar e deixaria ele preso por anos, envolvido com uma organização criminosa, no grupo de extermínio, que eu tinha certeza absoluta que ele não participava, tanto que ele já foi até absolvido e afastado do caso, com a situação de uma arma, e que ele também jamais pediria para registrar uma arma no nome, sabendo que essa arma participou de 6, 7, sei lá quantos homicídios que ela tinha lá. Enfim, aí diante disso daí eu acabei sendo preso, né? Primeiro tentaram me prender, dentro do BOP eu fiquei praticamente 5 anos dentro do GAECO, tinha vários policiais que falavam para mim, olha, tá tendo reunião, não sei o que, tá sendo cogitado e tal. E eu cheguei a comentar com vários colegas, falei, vai sair a prisão, então, né, com minha esposa, com minha mãe. E aí eu acabei, saiu a operação. Quando eles saíram, eles foram para me prender. Eu era palestrante de um evento em Sinop, que ia ter a presença do ministro do STJ, do presidente do Tribunal de Justiça. Então eles queriam realmente fazer ali naquele momento, me buscar e me prender lá. Eu, palestrante do evento, para expor mesmo, midiaticamente, aquilo ali. E quando eles chegaram lá, eu estava com um habeas corpus preventivo, eles não conseguiram prender, então ficaram... aí começou, como que vazou e tal, assim, de que maneira será que eles acreditavam que não ia vazar, né? Ou imaginar uma história de 19 anos de corporação, 18 anos de corporação, sem um risco, muito pelo contrário, meu histórico é um histórico exemplar até esse momento, vamos dizer assim, né? Historicamente, em termos de instituição. E aí eles não conseguiram me prender. Nesse momento, eu acho que acabaram passando os pés pelas mãos, acabaram produzindo uma outra situação e me prenderam uma semana depois, domingo à noite, na minha casa. Eu estava em casa, arrumando a churrasqueira, inclusive, chegando nos parentes de Campo Grande, e chegaram na minha casa domingo à noite, com um regime de exceção, né? E a gente percebe que quando há interesse político e um ativismo misturado, as coisas acontecem, né? Aí eu, na hora, não fiquei nem um pouco, né? Sabia que os policiais estavam ali cumprindo ordem, não era eles, as pessoas que eu conhecia. Tava o Luiz Antônio, que trabalhou comigo no BOP, é catiano e tal. E eu falei, fica tranquilo, o que vocês querem? Não, celular, carteira, toma. Peguei uma muda de roupa, fui fazer o exame de corpo de delito e fui para lá. Depois eu fui me inteirar do que eu estava preso. E eu fui preso porque eu
teria, mesmo com o HC preventivo, continuado acessando o sistema, um sistema que eu já não acessava desde quando eu saí de lá, motivo pelo qual usei a senha do sargento, que eu ainda assumi durante o processo. Mas, enfim, eu fiquei preso na segunda, fui para custódia, a gente vê, o cara atira, mata um pai de família, vai para custódia e sai. Aí fui para custódia, chegou na custódia, não saiu. Não, se você provar que você realmente não acessou, mas eu tava em Sinop, a 550 quilômetros de Cuiabá, como que eu... Não, se você provar, eu faço questão de revogar. O João Bosco era o juiz. Aí eu entrei com um pedido da perícia. Na quarta-feira saiu o resultado da perícia. A perícia comprovou que todos os acessos de log no sistema foram feitos por computadores dentro do comando geral. E eu estava em Sinop. Aí sim, na quarta, o Ministério Público ainda pediu vistas. E na sexta-feira o juiz cumpriu com a palavra, dizendo, né, que se comprovasse ele faria, me daria o habeas corpus, fez o habeas corpus. E aí nesse momento, eu em momento algum me revoltei, muito pelo contrário, eu estava num momento excelente, pessoal, fisicamente, espiritualmente. E eu lembro como se fosse hoje, que eu cheguei, eu não pude ir pro BOP, todos os oficiais que são presos vêm pro batalhão, pro BOP. Naquele momento nem isso deixaram, falaram, não, mas por que não? Não sirvo lá, não tô. Não, não pode, pro BOP não pode. Mas aqui que tem um lugar para ficar alojado oficial, tem a cela de oficial, não. Aí desalojaram os sargentos, porque não tinha lugar para ficar, desalojaram os sargentos para me colocar. E lá, quando eu cheguei, eu lembro, eu ajoelhei e eu agradeci a Deus naquele momento. Falei, Senhor, eu não sei por que o Senhor está permitindo isso na minha vida, mas eu tenho certeza que é algo muito maior. E na hora também não foi nenhum pensamento ligado à política. Mas, posteriormente, as coisas começaram a acontecer, e aí começaram a aparecer, então, aí decidi me candidatar, né? Muita gente fala, cara, você vai se candidatar a vereador, não faz isso, vai direto a deputado, e eu falei, não, eu até dei o exemplo do presidente, falei, olha, o próprio presidente começou em 88 como vereador. Eu acho que é o primeiro aprendizado Vereador político do Rio, tem né? que ser no Rio de Janeiro. E acho que esse deveria ser o caminho para todos os políticos. O exercício da vereança é maravilhoso, é o exercício mais próximo da população, é o mais exposto da população. Então, e aí, mais ou menos isso que foi um resumo. E eu tenho também uma atividade, sou o único servidor público, né, da família ali, tenho uma tia também, que é servidora pública, minha madrinha, mas o restante todos são do setor privado, que eu atuo também, já era sócio cotista, e agora, né, estando já aposentado, tenho atuado ainda mais aí no Grupo Força e Honra, que eu sou um dos sócios majoritários. Eu fiquei sabendo hoje que o senhor é sócio desse grupo. Eu tenho alguns amigos que são empresários que vão lá direto também. Até convidaram nós para estar indo lá. A gente vai tocar nesse assunto mais para frente, porque eu quero tirar algumas